Queridos amigos, queridas amigas, que Deus nos abençoe em mais um evento de espiritualidade. A Casa Antônio Cruz volta às atividades presenciais. Aqui hoje vamos falar sobre os conflitos, os desafios da afetividade. E é claro que nós temos um grande campo para tratar desse assunto. Esse campo se deu no ano de 2020, quando todos nós fomos chamados a fazer um enfrentamento de convivência. Somos sabedores de que a família é o primeiro e grande laboratório para a formação ou para a educação dessa afetividade. Então, estivemos dentro de casa, convivendo com pessoas de níveis evolutivos diferentes. Por mais que sejam pessoas que temos afeto, isso não liquida as diferenças evolutivas que caracteriza cada um. Daí, ficar dentro de casa, convivendo com pessoas diariamente, se nos tornou um grande desafio. Desafio esse proposto pela lei divina, quando estabelece esse resgate nesse período, um resgate coletivo. Claro que a intenção de Deus era que, nessa convivência, cada um de nós pudesse extrair o melhor de si, no que diz respeito à melhoria das suas relações com aqueles em que convive. Nós não estivemos dentro de casa simplesmente por conta de um impedimento viral. Acima de tudo isso, que são apenas recursos utilizados pela justiça divina, acima de tudo isso, nós estávamos sendo convidados a rever o nosso comportamento diante dos mais próximos, para a partir daí, quem sabe, fazer um desenvolvimento mais alargado com aqueles fora de casa. Lembrando que a doutrina espírita deixa bem claro que os nossos maiores compromissos se instalam, na maioria das vezes, no seio familiar. E é neste campo que nós devemos lograr sucesso, no sentido de desenvolvimento do amor, do afeto, desenvolvendo tudo aquilo que o amor nos oferece, como seus filhos e filhas diletas, né? As virtudes. Através da convivência pautada no exercício do amor, nós vamos exercitar compreensão, humildade, tolerância, respeito, paciência e por aí vai. Então, nós já podemos começar a fazer a nossa avaliação, como nós agimos neste período dentro de casa. Podemos já começar a perceber aí qual foi o nosso papel, em que nível nós contribuímos de forma saudável, positiva, para o grupo. Nós, na doutrina espírita, aprendemos que não estamos aqui para catalogar as deficiências alheias. Isso não nos compete. Nós reencarnamos tão somente para fazer uma avaliação de si mesmo. Caso alguém assim não se posta, está perdendo tempo. Então, vamos voltar para dentro de casa? Imaginem vocês naquela convivência contínua. E aí? O que foi produzido de bom? O que foi realmente modificado no seu comportamento, na sua natureza? Houve um crescimento de afeto, de compreensão em relação aos outros? Houve algo no meio dessa relação do suportar? Conseguimos entender o convite que a lei nos fez? Porque foi um chamado coletivo, não é? Mas também um chamado individual. Se você se perguntar exatamente agora, qual foi o seu aprendizado na pandemia? Nós estamos falando no sentido moral. Qual foi? Foi muito tempo dentro de casa, não é?
Então, se isso nos aconteceu, era Deus convocando-nos a uma autoavaliação e logo a um aprendizado para uma mudança comportamental. Houve essa mudança? As portas se abriram, a pandemia cessou a sua força, voltamos para a lida diferentes? Caso não, qual foi a finalidade da prova? Caso estejamos do mesmo jeito em que entramos, o que houve de novo? Talvez o novo normal, não é? Mas a proposta divina era que nós desenvolvêssemos o máximo a nossa afetividade, porque sem o desenvolvimento do amor não se logra felicidade nem paz. A finalidade era esta, que nós entrássemos em contato com essas pessoas, nesta convivência, e estabelecesse um ser novo. Então, na verdade, nós não teríamos que enfrentar um novo normal. Isso é fácil. Para a criatura humana, que desde priscas eras aprendeu a se adaptar. A coisa mais fácil é adaptar-se ao novo normal. Daqui a um tempo vocês vão ver como tudo vai fluir velozmente. O difícil é chegar novo nesse normal. E aí fica a cargo da avaliação de cada um. E aí? Eu saí de casa depois de muitos dias. Saí como? Diferente? Me despi de comportamentos negativos, viciosos, costumeiros e alcancei um novo patamar de renovação moral ou não? E por que eu estou falando dessa questão do renovar-se? Porque no ano de 2018, uma médium nos Estados Unidos lançou um livro. Ela tinha suas percepções, uma mulher já com 80 e poucos anos, e ela resolveu escrever este livro. E em um dos capítulos, ela diz assim: no ano de 2020, surgirá, aliás, o livro é 2018, acho que é isso, surgirá uma doença estranha, que parecerá um pouco com a pneumonia, retirará o ar das criaturas e levará muitas à desencarnação. E ela continua dizendo: surgirá curas, surgirá movimentos para que esta doença desapareça, para depois de 10 anos ela voltar. E aí, desaparecer para sempre. Por que é que nós estamos pegando a previsão desta médium? Porque ela acertou. E ela está dizendo que depois de 10 anos, ela vai voltar. É claro que nós trabalhamos com probabilidades, não é? Mas o que poderia ser o motivo para ela voltar? Se não o não aprendizado adquirido no período pandêmico. Deus não joga dados, como diz Einstein. Então, tudo o que nos aconteceu, as perdas de toda a raiz, todas as dificuldades que enfrentamos de forma particular ou coletiva, tinha um propósito de corrigenda, ou tinha um propósito de chamado. Então, se esse chamado não foi atendido, é necessário que ocorra novos períodos de correção. Então, se nós estamos falando da afetividade, nós já podemos entender que é dentro de casa que isso se deve dar. Se existe algum conflito dentro dos nossos lares, aí está o primeiro trabalho que nós precisaremos fazer para corrigir. Não tente fazer uma harmonia afetiva fora. Está negando o primeiro e mais grave compromisso, que é o familiar. Não adianta lá fora ter fortes afetos ou um comportamento saudável e equilibrado frente a esses outros. Não, a questão primeira é com os dentro de casa.
Se não tem, trate de buscar, porque o indivíduo será examinado pela justiça divina a partir daí. Não foi à toa que a infinita sabedoria estabeleceu esta união dos espíritos através da reencarnação, uni-los numa mesma casa, em um mesmo ambiente, para interagirem-se o tempo todo. Infelizmente, nós estamos vendo cada vez mais a formação de ilhas, pessoas que vivem nos seus quartos, ou nos seus cantos, ou com as suas tecnologias, se encontram de forma rasa e assim seguem a vida. E o compromisso mais sério de enfrentamento, de construção de diálogo, amizade, afeto e tudo aquilo que uma relação afetiva promove e convida, isso tudo está ficando à margem. Então, se nós quisermos desenvolver o equilíbrio na afetividade, não vamos pensar a princípio a dois, ou na vida social ou com amigos. Não, o laboratório é dentro de casa, porque se você não tem paciência dentro de casa, vai ter como lá fora, a não ser que você venha forjar, mentir. Porque se uma virtude não é conquista, você não pode elaborar ela lá fora, a não ser que ela seja falsa. Porque onde há uma conquista de virtude, ela impera onde quer que você esteja. Não há dois, não há mudanças. Então, se eu não tenho amor, afeto, compreensão, tudo isso que a afetividade nos convida, se eu não tenho isso dentro de casa, bem, o que eu apresento lá fora deve ser algo de ordem da ordem da máscara, como dizia Jung. E como nós precisamos ser sinceros conosco, porque Deus nos vê, sonda-nos, não adianta disfarçar, nem mentir, melhor mesmo que assumamos as nossas deficiências afetivas e tratemos de corrigi-las no seio de casa. É aí que nós vamos dar os primeiros passos. Só que existe um grande problema no campo da afetividade que trouxemos desde priscas eras. Uma forte necessidade de ser amado. Este é o grande problema da criatura humana na afetividade. A necessidade de ser amado. E por que isso é um problema? Porque ser amado não nos confere grandes coisas. No que tange evolução interior. Quer um exemplo? Jesus nos amou. E aí? Nem por isso houve mudanças superiores. Ele nos ama profundamente, sim. E daí? Bom para ele, mas não para mim. Por quê? Quantos ele não derramou esse afeto e o ignorou? Deu-lhe as costas. Então, ser amado não tem nenhum ganho, a não ser de quem nos ama. Mas o ego não lê dessa forma. O nosso ego lê exatamente assim. No momento em que eu sou amado, eu me preencho. Não sei de quê. São as ilusões que ele propõe. Eu me sinto preenchido. É um preenchimento falso, porque a única coisa que pode preencher-lhe é o amor a si mesmo. Se você não tem, continua com o vazio. E ilusoriamente acredita que está preenchido quando recebe o afeto de alguém. E é importante a gente examinar isso, porque de que forma a gente percebe que esse vazio continua, mesmo quando você é amado? Experimente, aguarde essa pessoa sair da sua vida. Resolver abandonar-lhe. O que acontece? Abre um vazio, não é? Não foi ela que provocou. Ela só saiu porque era uma tampa. O vazio está lá. Então, se quiser sentir-se pleno no quesito do amor, tem que se amar. É a infinita sabedoria de Deus. Já imaginou se fosse o contrário? Já imaginou se nós precisássemos dos conteúdos afetivos de outrem para nos sentir plenos? Seríamos um bando de dependentes. Como hoje nós somos, muitas vezes.
Deus, na sua infinita sabedoria, queria a liberdade do espírito, então estabeleceu que, para o espírito ser feliz e pleno, é necessário que ele se ame profundamente. Regra primeira e básica, apresentada por Jesus: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Olha o parâmetro aí, ó. Então, se você se ama, você tem recursos para amar o próximo e logo amar a Deus. Se você não se ama, com que recurso você vai amar o próximo? Essa é a lógica. E eu sempre conto essa história que eu acho que ajuda a gente a lidar com esse grande enigma da afetividade, que é essa busca incessante, sem freio, de sermos amados. E às vezes, quando estamos sendo amados, ficamos meio que felizes. A felicidade é falsa, porque o conteúdo também não é seu e ele sai. Então, eu atendi um caso de uma mulher, já contei isso aqui, mas vou repetir, que ela nos chegou acompanhada pela irmã e chorando, cabelo desgrenhado, a roupa amassada, com olheiras, em pranto, magra, enfim. E eu imaginei que se tratava de uma mãe que perdia um filho, que para estar daquele jeito, com certeza era basicamente esse nível de dor. E ela sentou, eu perguntei o que foi que aconteceu. Ela disse assim: meu marido me deixou. E a irmã falou: ela não está comendo, não quer tomar banho, não quer se arrumar, não quer nada, está prostrada e cada dia pior, não quer ir ao médico e tudo. E aí eu falei: sim, mas por que você está assim? Continuei perguntando. Ela disse: ele me deixou e eu o amava muito. E aí eu tive que fazer uma intervenção. Eu disse: minha irmã, me desculpe, não ama não. Não ama. Ela abriu os olhos, ficou assim assustada. Eu falei: não ama. Sabe por que não ama? Pela simples lógica de que se você ama uma pessoa neste nível que você está dizendo, então ela se entende que esse amor saiu de você. Concorda? Concordo. Tá. Agora eu lhe pergunto: onde é que está esse amor que saiu de você que te colocou nessa situação? Ela não teve o que responder. Eu falei: olha, você pode dar outro nome a isso. Há um amor infantil, juvenil, ou uma paixão, ou um forte desejo de posse. Agora, amor no sentido pleno, não é. Porque quando a gente ama neste nível, é que este tanto de amor já existe aqui. E se já existisse aqui, você não ia se abandonar. Você não ia caminhar para a morte. Então, algum outro sentimento você deve estar sentindo por ele. Agora, amor não. Porque a gente só dá o que tem. Como é que você ama uma pessoa se você não se ama? Tem alguma coisa errada, não? De onde você tirou? Porque o amor não se compra, não se encontra nas esquinas, em lugar nenhum. Nasce das nascentes do coração. Se você não se ama, de onde é que você está, ou que nome você está dando a esses sentimentos que você diz sentir muito pelos outros? Ao ponto de esquecer-se, no sentido negativo da palavra, não é no sentido de renúncia, esquece para supervalorizar o outro. Então, a primeira questão que Jesus deixa claro: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí vem João adiante e diz: olha, lembrem-se que não é de cima para baixo. Amar a Deus sobre todas as coisas, porque é impossível. A gente nem se ama, como é que vai amar a Deus? Como é que vai amar o próximo se a gente tem desprezo ou a gente não se cuida? Então, Joana diz: não é de cima para baixo, é de baixo para cima. Então, se eu costumo desenvolver o amor a mim mesmo, eu vou tendo recursos para amar o outro. Por quê? Porque à medida que o amor se agiganta aqui, ele que não fica circunscrito, porque quanto mais se divide, mais ele se multiplica. Quanto mais ele cresce em mim, mais eu sinto impulso para amar o próximo. E aí eu tenho recurso para ofertar. E aí eu vou amando o próximo, e daqui a pouco eu estou amando a vida, a humanidade. Quando a gente vê grandes espíritos abraçando a humanidade, o amor já explodiu de si, partiu para um, para dois, e se agigantou. Agora ele ama a todos. Por que é que a gente às vezes ama um grupo ou pessoas específicas? Quem faz esse ajuste é o egoísmo.
Eu amo você e você, aquele não, aquela não. É o condicionado, né? O condicionamento do egoísmo. Ele escolhe. E basicamente as pessoas que ele trata bem. Daí Jesus, quando chega para falar, amai os vossos inimigos, né? Quebra. E aí fica difícil. Como é que eu vou amar alguém que não me traz nada de bom? Ou seja, que contraria o meu egoísmo. Esse é o desafio do amor. Porque o amor, à medida que ele se agiganta, ele nos traz recursos poderosos que sobrepõem toda e qualquer imperfeição. Então, este é o grande problema da criatura humana. Queremos ser amados. E por isso, fazemos vários investimentos, às vezes, investimentos bem perturbadores. Quando, muitas vezes, nós vamos ver pessoas nesta ânsia de ser amado, ou de ser amada, fazendo movimentos que abandonam nela todos os propósitos. Conhecemos vários casos onde as pessoas são capazes de fazer tudo para receber afeto. Como, por exemplo, alguém pode fechar essa janela aqui, por favor? Está entrando um vento aqui que está atrapalhando a garganta. Obrigado. Quando a gente começa, o desejo de ser amado é tão grande que veja só o que a gente é capaz de fazer. É claro que vocês conhecem, nesse atual momento, as pessoas abusivas, né? As relações abusivas. Isso se fala tanto hoje, não é? Mas a gente percebe que, e a gente atende no consultório muitas pessoas que estão enfrentando isso. E aí a pessoa traz o algoz, ou a algoz, né? Infelizmente, eu tenho que falar, né? Infelizmente, a maioria são os algozes, não as algozes, né? E aí essas pessoas me falam desta pessoa que abusou e que fez isso, tudo bem, errado. Mas aí a gente pergunta para a pessoa o seguinte, me diga uma coisa, entendo tudo que você sofreu, eu queria que você me dissesse assim, você sabe exatamente assim, a parte que foi sua para que isso acontecesse? Muitas vezes não sabe me responder. Porque para uma pessoa abusar-lhe, você tem que dar permissões morais. A criatura que se ama não aceita. Então, quando reclamar de um abuso, não se esqueça de examinar-se a parte que foi tua na contribuição do acontecimento infeliz. Mas o que é que a gente quer dizer com isso? Pessoas, para serem amadas, vejam só o caos da afetividade. Pessoas, para serem amadas, elas suportam tudo, caladas, e vão entrando num estágio de submissão profundamente perturbador. Elas se calam, elas carregam as relações, suportando tudo. E muitas vezes utilizam o nome da família, em nome da família, em nome dos filhos. Eu não encontrei isso na proposta de Jesus, que uma criatura teria que morrer-se moralmente, emocionalmente, em nome de uma família. Se fosse assim, não existia a lei do divórcio. Ah, nós estamos juntos por causa dos nossos filhos. Vocês acham que seus filhos são tolos? E que essa ação perturbadora não está impregnando no comportamento deles? E que lá na frente você vai responder porque é da ordem do exemplo, não é? Não é porque não se abre a boca que as crianças não vão perceber o tumulto que ocorre ali. Então, surge muito isso. Não, nós estamos juntos até hoje, nesse caos, nesse recado das crianças. Então, as crianças têm que ficar com o pior, não é? Não, esse casal vai seguir até o fim, felizes, vazios, distantes, por causa das crianças. E as crianças são robôs programados para não perceber nada. Desculpas de quem não quer enfrentar a busca da felicidade. E por que nós estamos falando isso? É preciso ter coragem para ser feliz.
porque às vezes esses acordos que o indivíduo faz no campo afetivo é para ter uma meia-vida ou uma sobrevida afetiva. Ele vive um pouco de felicidade, o resto insatisfação, solidão. E nós estamos falando isso em cima dos diversos casos que nós atendemos há mais de 30 anos. Pessoas que se sujeitam mesmo a serem bem pouco amadas, valorizadas, para ter uma ideia falsa, ilusória ou fantasiosa de que tem alguém. Essa é uma busca incessante aí fora. Não é, ainda é importante ter alguém e não ser alguém. E nesse caminhar é que os conflitos transbordam na afetividade. Porque a criatura vai se adequando a várias posturas para ter alguém, para postar que tem alguém. Eu conheci uma pessoa que ela começava a ter os relacionamentos, ela postava, era na época do Facebook ainda, não tinha Instagram. E aí ela terminava naquela semana e daqui a pouco ela era outra na semana, ela botava. Eu falei, olha, é melhor você esperar um tempo, porque toda semana você posta a cada que você descobre, a cada um que você se envolve, você posta. Veja assim, se um segue pelo menos 5 meses, aí você posta. Mas eu preciso postar. É para quê mesmo? O Espiritismo nos convida a fazer exames profundos acerca disso. E notamos que muita gente não faz. É para quê mesmo que eu quero alguém do meu lado? Eu quero ser feliz. Bem, tudo bem. Mas isso é condição? Não, a princípio não é, né? Então, ótimo. Mas você quer ter alguém? Tá, que a pessoa chegue, mas que ela não seja mas que essa pessoa não alcance esse lugar que você acha que é de fomentar a sua felicidade. Começa por aí. Não. Eu quero ter alguém para compartilhar, para trocar, para viver uma relação. Ótimo. Agora, não coloque como a que vai te fazer feliz. Não existe. Mas temos dificuldades em cair nesta realidade. E assim as pessoas vão se sujeitando. Como, por exemplo, pessoas que para ter afeto, não só no campo afetivo a 2, mas no campo social, ela não sabe falar a palavra não. Tudo dela é sim, porque ela não quer desagradar. Apareceu uma reportagem na Veja, no mês de fevereiro, com o título Palavrinha Difícil. Eu até postei isso no Instagram, só fazendo um enfoque. A palavrinha difícil, não. E vários psicólogos norte-americanos fizeram pesquisas acerca disso e constatou que há uma parte do cérebro que trabalha, né, na área do hipotálamo, do sistema límbico, trabalha para que o indivíduo estabeleça o sim. Porque aí vem a psicologia evolucionista, lá em Priscas Eras. Se vivia em grupo, ninguém poderia dizer não, porque ficaria sozinho. E o grupo se uniria e ia buscar a sobrevivência. Então era meio que uma lei de sobrevivência dizer sim. Então vamos para tal lugar? Sim. Vamos juntar? Sim. E isso, diz a psicologia evolucionista, e se instalou, né, no automatismo psicológico da criatura humana. Então, tudo ela diz sim, tudo ela diz sim. E não significa corte. Mas os pesquisadores fizeram outra pesquisa em cima dessas questões. E as pessoas revelaram que, olha, nós não falamos não porque ocorre um risco de perder afetos. Ocorre um risco da pessoa se zangar e se distanciar. E a partir daí eu perder os afetos. Tudo bem, mas, e aí eles vão perceber que, basicamente, é o que mais ganha na pesquisa, é exatamente isso. Dizer não significa risco de perder afeto. E o indivíduo, ele começa a dizer não, ele começa a dizer sim, só que ele não entende que o tanto de sim que ele vai fazendo, ele vai também se dizendo não. E aí ele nega o seu desejo, como diz a psicanálise, ele embota o seu desejo, ele apaga, ele guarda o seu desejo para atender o desejo do outro. Por quê? Esse é o acordo inconsciente. E eu digo inconsciente porque muitas pessoas fazem isso e não percebem. Elas
recebe o nome de gente boa. Essa pessoa é gente boa. Quando alguém te chamar de gente boa, faz uma pesquisa. Viu? Às vezes é esse gente boa que tem aí. Esse que agrada a todos, que tudo bem, eu suporto, eu entendo, eu tolero, e aqui eu vou morrendo. Eu vou morrendo. Então, eu digo sim porque eu agrado a pessoa. E aí a pessoa me tem um olhar positivo. E aí eu ganho um afeto. Isso é resto. Você precisa ser amado pelo que você é. Defendendo o que você gosta, o que você não gosta, o que você quer, o que você não quer. Ah, mas assim distancia as pessoas. Ah, então elas não estão dispostas a amar, porque o amor não cataloga imperfeições. O amor, quando se tem amor por alguém, se compreende as fragilidades morais desse indivíduo, mas fica perto, mas investe. Então, se você for ter alguém só por conta do sim, você, na verdade, não tem a pessoa realmente. Você a tem porque você atende os desejos. Então, como comprovar se essa pessoa te ama? Começa a dizer não. Mas não é um não no sentido de negativa, de faltar com a caridade. É no sentido de dizer, olha, eu não vou fazer isso porque eu não gosto. Não, eu não vou para esse lugar porque eu não estou afim. Não aceito, discordo, não. É quando o não faz você aparecer. Você se destacar também dizendo, olha, eu gosto disso. Ah, que bom, mas eu gosto disso. E é assim que você vai poder saber quem realmente gosta de você. Porque o amor, ele precisa aparecer nas nossas vidas com o que a gente é e com o que a gente tem. Olha Jesus, nenhum problema para ele. Ele não estava focado nas posições das pessoas, nos níveis morais, não. O amor já estava agigantado, maduro, né? Ele simplesmente amava. Então comecemos a pensar que se a nossa afetividade estiver embrenhada nesses acordos inconscientes, comecemos a desatar. Nunca, tem um pensador, não sei se é Einstein, me fugiu aqui, ele diz o seguinte, muitas vezes, toda vez que você diz sim, querendo dizer não, uma parte sua morre. Uma parte sua morre. E Deus nos colocou aqui na terra para que pudéssemos lutar pela nossa felicidade, sem esses acordos vis e inconscientes. E por isso que tem que ter coragem para ser feliz, porque corre os riscos, né? Se eu disser o que eu penso, eu posso contrariar a pessoa e a pessoa se afastar. Aí é a hora de ter coragem e falar, como a gente brinca, né? O que Roberta Miranda fala na música. Vá com Deus. Quer ir, vai. Eu é que não vou morrer para que você viva. Eu é que não vou apagar-me para que você brilhe. Ou brilha os dois, ou nada feito. É aí que entra a coragem. E o dia que nós alcançarmos este lugar, nossas relações afetivas mudarão. Porque a prioridade não é a dois, não está vivendo a dois, como é que um controla? É outro recurso do inconsciente, né? Como é que um controla e o outro é controlado? Nas relações afetivas, a gente vai sempre analisar que sempre tem aquele que dá uma opinião, e dá isso, e dá aquilo, e tudo. Atendi um caso de uma mulher extremamente submissa. E ela falou, eu quero falar, mas meu marido, ele sempre traz. E eu perguntei, mas por que você não fala? Não, é porque assim, é porque é ele que nutre a casa, é ele que tem o dinheiro, o poder do dinheiro. Né? Olha a coragem aí. E dizer, olha, ou eu, ou nada. Aí eu fico sem dinheiro. E o preço da felicidade e da liberdade é barato assim? O dinheiro do marido é melhor do que a liberdade? É isso que a gente precisa pensar.
Que preço eu estou pagando para ter uma felicidade falsa, muitas vezes, morna, né? Como o mar morto, que por cima tranquilo e na profundidade lodo e morte. Né? Então, às vezes, nós estamos carregando infelicidades porque a gente acha que, ou sem essa pessoa, ou sem esse acordo, a gente é mais infeliz. Aí a gente coloca a liberdade em jogo, não é? A liberdade é qualquer coisa. Eu prefiro ficar aqui escravizado e, às vezes, utilizando, eu conheço pessoas que até utilizam esses recursos da doutrina. Ah, não, é meu karma. Eu tenho que ficar com essa pessoa, esse compromisso kármico. Traga-me a codificação para me mostrar em que momento isso é proposto. Traga-me. Não tem. Não tem. Agora, se você quer renunciar à sua vida por amor aos outros, tudo bem. É uma renúncia sua. Terá um mérito. Né? Está disposto a renunciar. Agora, o que a gente não tem visto isso. Nós temos visto pessoas reclamando que estão infelizes, choram, sofrem, mas não reagem. Porque se mexer no contexto, tudo desarma. Então, elas seguirão infelizes. Chegam no mundo espiritual e falam, eu cumpri a minha missão. Foi? Qual? Porque a missão nossa é ser feliz. Esse estado de submissão aí foi o quê? Porque quando diz a doutrina espírita, ninguém reencarna para sofrer. Ninguém reencarna para falir. Ninguém reencarna para descer. Então, se você desceu, bem, o problema não foi da programação. Ninguém reencarnou para ficar submisso. Então, os desafios da afetividade estão envolvendo-nos basicamente na conquista do alto amor. Para que essas relações sejam as mais íntimas ou as coletivas, elas possam ser mais saudáveis. E isso a gente vai tirando também esses controladores, pessoas inseguras. Porque os controladores são os inseguros. Eles não confiam em si mesmos. Então estabelece vários controles nas relações para poder ter a presa bem vigiada. Então, vamos revendo essas nossas posturas e analisar nossos relacionamentos afetivos. E é aí que a gente entra também pelo caminho da sexualidade, não é? O sexo, força poderosa do universo que cria mundos, galáxias, né? Opera em todos os reinos. Mas é um departamento que nós ainda, pela nossa inferioridade, ainda tombamos. Ainda tombamos. E a gente abre sempre essas questões, conversando com um homem, ele me disse, meu relacionamento não vai bem com a minha esposa. Eu falei, mas o que ocorre? Ele falou, nós não estamos bem na cama. Eu falei, é melhor que acabe então. Porque se a base do seu relacionamento é a cama, é melhor que acabe. Começou errado. Porque o sexo nunca foi uma função que denota felicidade. Porque se fosse assim, as meretrizes seriam as mais felizes. O sexo não tem poder para fomentar felicidade. O máximo que ele produz é um efeito de prazer biológico que passa tão rápido como rápida é a sua proposta. Ele é um brinco e não a orelha. Ele é uma pulseira e não o braço. Ele é um adorno na relação afetiva para embelezar a relação, para criar uma intimidade onde haja não tão somente um gozo biológico, mas que produza, se for conduzido pelo amor, um gozo emocional. E não este gozo frustrante que faz com que as pessoas se apartem umas das outras e partam à caça de outros objetos para sair usufruindo de prazeres diversos.
Então, o sexo está presente em nossas vidas e é preciso, por amor a si mesmo nessas horas, para que essas relações sexuais sejam mais satisfatórias no sentido geral. Senão a gente se animaliza. Nós, de Joana de Ângeles, ainda estamos arrastando as heranças primitivas. Então, é por isso que o sexo nos arrasta de tal forma. Parece que é insuportável. Não é? Pessoas que nos dizem, homens que nos dizem, olha, eu estou subindo as paredes. Eu falo, mas isso aí deve ser a síndrome do Homem-Aranha. Por que negócio é subir nas paredes? Não, é porque se eu não tiver o contato sexual, eu vou perder a cabeça. E perde a cabeça mesmo? Ou isso é o indivíduo que deixa o lado primitivo dominar? Não é? Eu preciso, não precisa. Porque se precisasse, se fosse algo tão necessário, os espíritos que optaram pelo celibato seriam pessoas altamente desequilibradas. Pessoas que optaram por uma vida cristã, por exemplo, seriam pessoas atormentadas, não é? Então, controle-se. Ah, mas o sexo me tira do eixo. É sinal de que a natureza animal predomina em a natureza moral. Então, exercite a moralidade para que você dome o sexo, que ele não te leve às derrocadas morais, aos desequilíbrios e ao contato com entidades vampiras, que passa a sugar-lhe o plasma sexual e você passa a ter uma vida referta de contatos sexuais e vazia, para desencarnar com vários comprometimentos no campo da genética perispiritual. Por isso que a afetividade fala de tudo isso. Eu estou tentando resumir, porque é um assunto de seminário. São muitas facetas no campo da afetividade. Proponho que vocês leiam um livro de Joana de Ângeles, que para mim é o melhor livro que fala do amor, que eu já li no Espiritismo. Garimpo de Amor. E ela, com toda a autoridade, pode falar do amor, não é? Afinal de contas, ela morreu por Jesus. Então, deu a própria vida por amor ao Cristo. Então, a autoridade moral ela tem para falar do que realmente é o sentimento do amor. Vamos estudar sobre esse assunto, para que ele saia do viés do piegas, para que a gente comece a entender mais sobre esse sentimento, o seu poder, as suas habilidades, do que esse simples contato uns com os outros. Vamos entender do que ele é capaz, do poder que ele tem, da resistência que ele dá, da inspiração que ele promove. O amor, quando ele começa a viger, quando ele começa a crescer, ele vai nos alimentando de uma forma estranha. Não significa que as criaturas vão abandonar o sexo, mas o sexo tornar-se-á esse adorno, mas não será o grande patrocinador da relação. Será o amor, que não precisa de muita coisa. Um olhar de Joana de Ângeles no livro Amor, Imbatível Amor. Um olhar, né? Um toque, uma mensagem, uma música, tudo nos leva a produzir esse afeto em relação ao outro. Estar ao lado ocorre uma compensação estranha. Não precisa de grandes arroubos. O amor, quando ele está em alta, ele patrocina esse preenchimento interior. Essa relação mais tranquila, porque esta selvagada é da paixão, não é? A paixão é o amor ainda nos seus pesadelos, é o indivíduo ainda desenvolvendo o sentimento do amor e tem pesadelos, então é a selvagada, é a paixão. Mas à medida que esse amor vai chegando, nós vamos tendo mais tranquilidade em lidar com o outro, em lidar consigo mesmo, estabelece seus limites, respeita a si mesmo e assim estabelece uma relação de troca saudável que só tem ganho. Então nós podemos voltar para dentro de casa e reexaminar se esse sentimento está crescendo dentro de nós.
Senão, ele fica raso. A frase eu te amo já caiu de moda. Ela não representa absolutamente nada. Porque a maioria das mulheres, infelizmente, a maioria das mulheres que eu atendi nesses 30 anos, caíram nesta lábia do eu te amo. E por que eu falo às mulheres, né? Eu quero ressaltar isto, né? Que está na hora das mulheres começarem a se amar mais e mais e mais e mais. Tá? Porque, infelizmente, dentro da pesquisa que eu fiz, muitas caíram nesse conto de fadas do eu te amo. E aí a gente lembra de Cássia Eller falando numa música, palavras ao vento. O que é dizer a alguém eu te amo? Não prova nada. É a junção de 3 palavras e só. Não é melhor examinar a ação? Porque quem fala muito, pouco tem a fazer ou mostrar. Então, quem realmente ama, não precisa traduzir o que sente em 3 palavras. E é por isso que não queiramos cobrar afeto ou provas de afeto. Não queiramos. Se percebemos que há um distanciamento, conversa, mas não cobre. Porque isso nós passamos a entrar numa mendicância afetiva. Ninguém veio ao mundo para pedir afeto. Por isso que o ciúme é da ordem da infantilidade afetiva do indivíduo. Ele briga para ser visto. Ele briga para receber afeto. Quer dizer que o valor dele é tão baixo que ele precisa fazer barulho para receber afeto. E isso tudo não é a psicologia que nos ensina, nem a psicanálise, nem a doutrina espírita. Porque um indivíduo prender-se ao ciúme, à posse, ao controle do ser amado, para quê? Ele não é seu, nunca será. E tudo que você quer extrair não ficará contigo. Para que desgastar tanta energia e se vincular a entidades trevosas pela lei de afinidade? Para quê? Que tal fazer esse movimento que se busca no outro, um movimento que se busca em si? Busque amar-se, respeitar-se. Não faz esse movimento de energia para o outro, tira do outro, joga para você. Porque na hora que você começar a amar, acabou o ciúme. Porque o ciúme é uma insegurança psicológica advinda de um vazio que carregamos por não nos amar. Nos amando, nos preenchemos, acabou o ciúme. E sobe o nível de valor. Passamos a ter muito valor. Eu sempre dou esse exemplo, às vezes para algumas pessoas. É até 8h30, gente? Ou até 8? Até 8. 4 minutos. Você vai fazer uma compra de uma roupa para ir a uma festa. Chega na praça, tem 5 peças no chão e uma pessoa dizendo R$5 cada uma. Você vira um pouco, vê uma vitrine com a roupa ideal que você gostaria de ir para a festa no valor de R$1.900. Qual é a que você quer? Qual é a que você deseja comprar? Você vai dizer, claro, aqui está na vitrine. Por quê? Pelo valor, é boa, não é? R$1.900. Agora essa de 5, não. E aí é o que muita gente se posiciona no lugar dos 5 e quer valor. Ela, que deveria ir para a vitrine, não vai. E fica exigindo valor, exigindo respeito, exigindo atenção, exigindo um monte de coisa. Não se exige, se conquista. Sobe, vai para a vitrine. Ame-se, valorize-se. Não é de chofre que nós vamos conseguir isso, mas eis a meta da reencarnação. Nós precisamos nos amar porque há uma urgência em amar o próximo. O mundo está um caos, a carência está agigantada e poucos trabalhadores se apresentam. Então, que eu me ame, que eu me cuide, que eu me valorize, para que eu possa construir a minha felicidade. E, naturalmente, pessoas hão de ver-me nesta vitrine e se interessarem em estar perto de mim. Querer sem nenhum movimento de minha parte. E se ela vem, e se ela vai, nenhum problema. Pleno estou. Então,
Estou aberto a amar sem nenhum movimento perturbador. Assim é a postura de Jesus de Nazaré. Um ser sereno que tanto faz alguém lhe trair, como alguém lhe negar, ou como alguém lhe bater ou matar. Ele estava pleno. Por quê? Porque foi ele que amou. Ele parte na cruz, amando a todos, e nós ficamos todos crucificados com as imperfeições que nós ainda não queremos dar conta, por não querer realmente nos amar e fazer a revolução interior que só nos cabe fazer. Muita paz.